Boa noite a todos. Estão escutando bem? Ótimo. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações agora e sempre. Nós vamos dar continuidade sobre o assunto que foi passado a semana passada, que são as preces. E a gente acabou de fazer uma prece aqui agora. Essa prece que a gente fez não é um ritual, é um pedido. É um pedido a Deus, para que nós estejamos ladeados com os bons amigos espirituais desse momento. E que nós possamos focar os nossos pensamentos naquilo que a gente vai desenvolver. Que a gente não se perca com um devaneio dos nossos pensamentos. Que a gente focalize naquilo que a gente vai falar e fazer. Por isso, a prece é uma coisa realmente muito importante. Não dá para ter ideia de como a prece é importante. Sabemos que vivemos no mundo material, mas se os espíritos dizem para a gente que o universo é o mundo dos espíritos, vocês vão ver em alguns livros ele falar sobre a erraticidade, onde vivem os espíritos, que é esse universo, a Terra está contida nesse universo. Então, nós estamos junto com os amigos espirituais. Nós estamos junto com todos esses amigos de luz. E os sem luz também. Mas também nós estamos com Deus, que está muito próximo de nós. Porque nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal, onde que é o hálito de Deus. Por isso que ele tudo sabe. Por isso que a gente fala que tudo vê. Que é uma realidade. Mas ele não interfere. O que interfere com a gente são as suas leis. As leis que a gente tem. Mas muito bem. Quando a gente faz a prece, a gente está em contato com Deus. A gente se aproxima de Deus. A gente experimenta Deus. É essa postura mental que eu preciso no momento da prece. E os espíritos falam o seguinte, os espíritos dizem assim, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Eu preciso pensar. Nós pensamos, invadimos o mundo espiritual com o meu pensamento. Então, se eu quero estar com Deus, eu vou invadir isso com a minha vontade, com a minha perseverança, com a minha energia para invadir esse mundo e estar com Deus. Muito bem. Eu tenho uma historinha para contar para vocês, que é o seguinte. A sogra de Pedro ficou doente. E Jesus, passando pela casa da sogra de Pedro, curou. Fez a sua prece e curou a sogra de Pedro. E Simão Pedro ficou encafifado com aquela ideia da prece que Jesus fez e da resposta de Deus imediatamente para sua sogra. E ele foi com muita calma, muita suavidade e perguntou para Jesus se todas as preces eram ouvidas por Deus. E a resposta de Jesus: todas as preces são ouvidas por Deus. E todas as preces ouvidas por Deus, os bons amigos espirituais, trabalhadores do universo, compraz com a ideia de Deus e faz acontecer.
Claro que tem muita coisa que a gente pede que não dá para revogar, que não dá para tirar. Mas, sem sombra de dúvida, eu vou ter a energia e força suficiente para passar por essas dificuldades. E Joana de Ângeles é simples. Ela fala assim, passou por uma dificuldade? Ótimo, parabéns. Você já está pronto para passar por outra. E a gente nesse processo da vida material, os nossos andamento de crescimento em direção a Deus. É desta forma que a gente aprende. O mundo de expiação e prova é um hospital. O mundo de expiação e prova é uma escola. Nós aqui aprendemos. Mas quando a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente recorre à casa espírita. E aqui a gente entra. E aqui a gente vai aprender a orar. Vai aprender a pedir. Vai aprender a ler o Evangelho de Jesus. Porque Jesus é amor. E Deus só, como se fosse ver a nossa prece quando ela é feita pelo coração. O Espírito encarnado tem uma característica própria. A hora que eu penso e emano esse pensamento, ele leva também os meus sentimentos. E se meu sentimento for de ajuda, for de amor verdadeiro, parece a historinha da Branca de Neve, né? O beijo verdadeiro tirou ela do exílio, né? Mas esse amor verdadeiro, ele faz com que Deus permita aos amigos espirituais a ajuda que a gente necessita. Mas eu preciso fazer de coração. Não adianta eu decorar palavras, não adianta eu decorar preces de Cáritas, não adianta eu decorar Pai Nosso. Eu preciso fazer o Pai Nosso, mas saber o significado daquelas palavras que tanto se fala. Então Jesus estava conversando, né, com Simão Pedro e ele fala que todas as preces feitas a Deus são ouvidas. Mas Simão Pedro ainda não estava muito, não convencido, sim, claro, plenamente, mas ele estava como se fosse esperando que Jesus desse uma dica de como fazer isso. E chegou uma hora que ele fala, mestre, como é que a gente pode falar com Deus? Aí Jesus reuniu eles, fez uma roda com os apóstolos e levando o seu olhar aos céus, como se fosse penetrando, o infinito, ele vira e fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que ele fala, a tua vontade, não é a minha, é a vontade dele, é a vontade do Criador. E assim ele faz o Pai Nosso. E claro, quem estava ouvindo era Mateus, o Levi, escrevia, e ele escreveu rapidinho essas palavras de Jesus. E hoje a gente percebe que essas palavras saiu exalando como se fosse um perfume, pegando todo o nosso mundo. Então, Jesus nos ensinou a fazer uma prece. E que nós façamos essa prece com todo carinho. Num livrinho, essa historinha que eu estou falando com vocês está nesse livrinho aqui, é o 18, tá? Boa Nova, de Chico Xavier, de Humberto de Campos. Mas olha que interessante, eu vou ler só um pedacinho aqui, desse livrinho Vinha de Luz, do Emmanuel, e ele fala uma frase muito clara assim. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso que falou foi Lucas, Atos
4:31. Simples a frase, né? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí você fala, ué, mexeu o lugar? Tremeu o lugar? Andou de lado? E aí Emmanuel veio explicar essa passagem que Lucas coloca. À medida que eu faço uma prece com o meu coração e com a minha vontade, eu me desloco em busca de Deus. Eu saio do meu lugar comum. Eu mudo de posição mental. É isso que me faz levar com que eu possa conversar com Deus. Isso se move. Então, o nosso pensamento é onde eu estou. O nosso pensamento sou eu, espírito. Pedro, que está falando com vocês, o corpo é simplesmente um instrumento da vida material. Mas eu pensando, eu me desloco para onde eu queira. E eu vou me deslocar na hora da prece a Deus e pedir com fervor aquilo que eu necessito. Mesmo que eu não receba, sem sombra de dúvida, nós teremos força suficiente para passar pelas provas que nos esperam. Aí todo mundo fala, nossa, né? Poxa, né? Então, e aqui, claro que nesse capítulo ele fala o seguinte, que a gente pode fazer prece para todo mundo. Eu posso fazer prece para o meu amigo, eu posso fazer prece para a minha sogra, eu posso fazer prece para o meu vizinho, eu posso fazer a prece para o meu inimigo, eu posso fazer a prece para um cara algoz. Divaldo Franco está colocando nas palestras dele uma coisa que eu acho interessante. Fazer a prece não para quem chora, mas fazer a prece para quem faz os outros chorar. Para que ele tenha consciência para que não fazer mais isso. Então aquele que nos faz doer, fazer a prece é para ele, para que ele não faça mais com que os outros sintam dor. Mas eu posso fazer uma prece para um ente querido. Eu posso fazer uma prece para um amigo desencarnado. Tem um livro, que eu ia falar o nome, mas eu não vou, que eles estão no hospital de Nossa Senhora de Nazaré, e eles estão todos deitados, e tem uma como se fosse, imagine um lençol branco, como se fosse uma coisa, um plasma, alguma coisa assim. E aí, aqui na Terra, eles estão lá no plano espiritual, nessa casa de socorro. E aqui na Terra, a gente faz uma prece para o fulano que está lá. Esse lençol se clareia e irradia essa sensação amorosa para aquele que está em sofrimento e ele se sente em paz e com amor. Olha como a prece vai embora, como a prece ela se irradia no universo. Ela vai embora. Então, que a gente faça essa prece com essa disposição, com a vontade de fazer para ajudar. E ajudar a si mesmo. Eu posso fazer uma prece por mim. Eu estou em aflição? Faço uma prece. Eu faço uma prece para acabar as minhas dificuldades materiais? Não. Eu faço uma prece para que me dê forças para que eu possa solucionar as coisas materiais que eu tenho que fazer. Então, não vou ganhar a loteria esportiva para solucionar meus problemas financeiros, mas eu vou ter força e condições de trabalho para que eu possa solucionar os meus problemas financeiros. É assim que nós devemos pensar. Nós somos o que pensamos e estamos aonde pensamos. Então, na prece, não se esqueça, hoje à noite, que eu sei que todo mundo vai fazer a prece, pense em Deus e faça uma prece de coração. Por favor, pense no foco e objetivo, porque senão a gente vai falar, no meio do Pai Nosso, ou no meio da nossa prece, a gente fala assim, puxa, será que eu deixei a torneira da cozinha pingando? Aí eu falo, meu Deus, onde eu estava com essa prece? Né? Aí eu volto tudo de novo, não é?
Estou vendo minha aluninha aí. Então, a gente pode e deve ter um foco principal para fazer as nossas preces. E aqui, quando ele fez a prece, o foco principal é para que os amigos espirituais acompanhem todos vocês para ver as suas dificuldades e aquilo que vocês devem receber para aliviar as suas aflições. Que Jesus nos abençoe.